Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Cante comigo. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Graça e paz, irmãos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Está uma bênção o ano novo? Glória a Deus, né? Graças a Deus por mais um ano, né? Nós juntinhos, né? Os irmãos, né? Quantos anos a gente junto, né? Os irmãos junto. Glória a Deus, Ayara, que alegria te ver aqui, meu amor. Glória a Deus. Vou pedir reverência agora para nós lermos Gênesis capítulo 1. Gostaria que a igreja lesse comigo. Estou com uma cópia aqui. A versão igual está no Data Show. Tudo preparado? Amém? 1, 2, 3. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz veio a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia, e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-la em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separou a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou, veio a manhã, esse foi o segundo dia. Aí Deus disse: que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam ajuntado, ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetais, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas,
Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. Assim Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas, e criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie, os animais domésticos, os selvagens e os que se arrastam pelo chão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. E assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher, e os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verdura como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o sexto dia. Glória a Deus, que lindo, não? Maravilhoso. Querem sentar um pouquinho enquanto a equipe de louvor vem para cá, para nós louvarmos ao Senhor. E aí no momento do louvor você fique à vontade, tá bom? Se você quiser ficar em pé ou sentada, não tem problema, mas não perca essa oportunidade, esse momento, que é o momento de nós ofertarmos algo ao Senhor. Esse é o momento para oferecer o nosso culto, para cantar louvores, para, junto com os nossos irmãos, dar o melhor que nós temos, tá bom? Glórias a Deus. Deixa o diafragma livre, tá bom? Para cantar, é bom cantar em pé, mas pode ficar sentado quem quiser, tá bom? Não tem problema. Mas fique bem retinho, deixa tudo livre aí para sair bem bonito para o Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim
transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Glória a Deus. O amor do Senhor não falha. Não importa a circunstância que a gente viva, o amor do Senhor nunca vai falhar. Louvemos ao Senhor com alegria. Vamos nas palmas? Coração, louva com alegria ao Senhor. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte, Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. De
isso era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Toda a igreja, teu amor. Teu amor não falha. E nunca falhará. Aleluias. Glórias a Deus. Existe um filme, nós comentamos até na igreja, no grupo da igreja, acho que chama Mais Que Vencedores, né? É esse o nome do filme? E aí esse filme trata sobre a nossa identidade, quem somos nós, né? Não vou falar para vocês, né? Senão perde a graça. Eu amo spoiler, né? Mas dizem que não pode dar. Mas esse louvor toca nesse filme e é muito lindo. Nunca tinha pensado sobre isso. Mas se alguém perguntar para você quem é você, você sabe o que dizer? Sabe? Eu dizia uma coisa, né? Mas eu mudei completamente, né? Quem é você? Vamos louvar ao Senhor. Sou eu pra que
escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Obrigada, Senhor. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem Deus libertar, cante, cante, cante. Quem Deus liberta, livre enfim será. Quem é você? Sou filho de Deus, sim eu sou. E na casa do Senhor, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sou filho de Deus, sim eu sou. Quem é filho de Deus aí, aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que lindo. Glórias a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada. Nós não merecemos. Aleluia. É maravilhoso ser filho de Deus. Aleluia. Através do sacrifício de Jesus, nós somos salvos. Aleluia. A graça nos alcançou. Aleluia. É maravilhoso viver debaixo dessa graça. Oh, obrigada, Senhor. Oh, meu Deus. O Senhor é poderoso, é
nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Glórias a Deus.
Os irmãos podem se assentar. Vou chamar o pastor. Pedir para o Caetano fazer uma oração pelo pastor. O coral se prepara. Após a palavra, o coral vai louvar, tá bom? Nós vamos cantar a música Alegria, Alegria, que nós cantamos no dia 22. Então, as pastas estão aqui na frente, o coral vai se preparando. E aí, nessa última música, nós vamos colher os dízimos e as ofertas. Amém? Deus abençoe. Paz do Senhor, amém? Senhor meu Deus, Pai amado e Pai querido, novamente entramos em oração para te agradecer pela oportunidade que já tivemos de orarmos e de cantarmos ao Senhor e te louvar. E agora entramos no momento da palavra, que a tua graça e a tua misericórdia e o teu amor conduza através da vida do pastor Marcos essa palavra que venha em direção aos nossos corações, que seja feita a tua vontade, no nome de Jesus. Amém. Paz, irmãos. Irmão do Retro, pode liberar para mim, por favor? Mais uma vez, começamos este ano, graças a Deus, porque o Senhor nos deu vitória para que pudéssemos estar aqui. E eu fico contente com a presença de todos os irmãos. Eu preguei isso hoje de manhã e percebi que ela ficou um pouco extensa, então eu vou pular a introdução, irmãos. Nós vamos direto ao texto, tá? Para que a gente consiga concluir a mensagem. João 19, começamos hoje. Então, eu queria que você lesse comigo. Aqui nós vamos falar do início do julgamento de Jesus Cristo diante de Pilatos. É a continuação do julgamento do Senhor Jesus. Nós não vamos terminar hoje, vamos até o versículo 6, mas é uma introdução do julgamento do Senhor Jesus. Então, vamos ler juntos, por favor. Então, Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura. E chegando-se a ele diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilato: Eis o homem. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Que o Espírito Santo nos dê graça para que possamos compreender a inspiração aqui nas Escrituras. Logo no primeiro versículo, nós vemos o quadro do injusto julgamento que fizeram ao nosso Senhor Jesus. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Pilatos está como juiz. E aqui o juiz maltrata o prisioneiro. Em hipótese alguma ele poderia fazer o que fez. Mesmo, além do mais, ele o considerava inocente. A intenção de Pilatos aqui é que ele queria que os seus acusadores, observando isso, mudassem a sua opinião. Pilatos queria manter o controle de todas as coisas. Pilatos não temia Deus, era um ímpio. O que ele temia é a César, que estava acima dele. Ele temia o tumulto da multidão. Então nós vemos aqui um homem, Pilatos, com uma consciência vacilante. Ele mesmo havia dito com suas próprias palavras que não havia encontrado nele nenhuma condenação. Nas suas palavras, ele absolve a Cristo em seus lábios, mas ele faz isso porque ele percebe que não há culpa nenhuma em Cristo, por isso que ele
ele pronuncia isso, que não encontra no Senhor Jesus nenhuma acusação. Isso nós vimos no final do capítulo 18. No entanto, Pilatos, ele aplica o castigo como se ele fosse um culpado, e ainda de forma arbitrária. Ele só faz isso para agradar o povo e os seus acusadores. Ele quis agradar a multidão. Então Pilatos mandou açoitar o Senhor Jesus contra a sua própria interpretação. Ele está fazendo isso e a sua consciência o acusa. Estou mandando açoitar um homem inocente. E aqui nós já percebemos, irmãos, e já tiramos uma lição, como é terrível afirmar que há tantos desse tipo de pessoas nos dias de hoje, Pilatos, como este homem, que continuam a açoitar ao Senhor Jesus Cristo apenas para agradar as pessoas, a sacrificar o Evangelho, a assassinar, digo melhor, o Evangelho, a violentar a palavra de Deus. O Evangelho, a palavra de Deus, não veio para nos agradar, para concordar conosco. A palavra de Deus veio para confrontar-nos. Nós devemos ler, como diz Jonathan Edwards, que devemos ler as Escrituras contra nós. Entendemos que as Escrituras estão para nos corrigir, direcionar a nossa vida, o nosso curso. Pois o nosso destino natural é o inferno, e a Bíblia quer nos direcionar para o céu. O nosso destino é a perdição, e Cristo, através da sua palavra, quer nos levar à salvação. Jesus, a Bíblia nos mostra Jesus, o caminho. A palavra de Deus não está para amassagear o nosso ego e nem nos agradar. Pelo contrário, a palavra de Deus está para nos confrontar. Então nós vimos pessoas nos dias de hoje como Pilatos. São indivíduos que trazem peso sobre o povo. Assim como Jesus estava dizendo que os fariseus traziam sobre o povo um peso pelos quais o Senhor não havia colocado. Trazem dificuldades que Deus não trouxe. Dificultam as pessoas a entrar no reino de Deus. E aí, para fazer isso, essas pessoas acrescentam doutrinas nas Escrituras. E essas doutrinas nada mais são do que conceitos humanos, ideologias humanas. Trazem para si a glória, passam a ser antropocêntricos. Não só acrescentam nas Escrituras, mas inúmeras vezes subtraem das Escrituras as doutrinas fundamentais. E isso é tão nocivo, irmãos, que muitos não têm o conceito todo do Evangelho. E isso é muito prejudicial à vida espiritual dos crentes dos dias de hoje. Eu tenho contemplado e visto e entendido que muitas pessoas têm sofrido porque foram ensinados de forma errada e sofrem para compreender os preceitos mais básicos das Escrituras Sagradas, que para nós é básico porque fomos ensinados corretamente, mas muitos que foram ensinados errado, é muito mais difícil você desconstruir para construir do que você começar de um terreno baldio, vazio. E, inclusive, a soberania de Deus. Ensinar sobre a soberania de Deus é algo que confronta a nossa própria vida. A soberania de Deus, ela é ensinada nas Escrituras. De uma coisa nós sabemos, irmãos, Jesus não precisava de Pilatos. Deus não precisa da ajuda dos homens. Pelo contrário, os homens sim que precisam da ajuda de Deus. Quando Deus começa a agir, muitas pessoas acham que Deus é injusto, que o Deus que se apresenta nas Escrituras é injusto. Então essas pessoas que são idólatras, com a Bíblia na mão, eles criam um Deus novo para eles. Um Deus diferente, um Deus que encaixa dentro das suas mentes.
não concordam com o Deus que se apresenta nas Escrituras. Querem um Deus que seja igual a um homem bom. As pessoas imaginam isso. Deus precisa ser como um homem bom. Deus precisa ser como os super-heróis que nós conhecemos na mídia. Mas o Senhor Jesus, Ele disse que só há um que é bom, Deus. Só um que é bom, Deus. Ninguém pode se equiparar a Deus. E ninguém é exemplo para Deus. Pelo contrário, Deus é o nosso exemplo. Deus não reflete a imagem do homem, mas é o homem que reflete a imagem de Deus. O que nós precisamos é compreender e olhar as Escrituras para que ela tire o embaçado da nossa visão, do nosso conceito, para que nós possamos refletir Ele, refletir a Deus. Se nós quisermos conhecer o verdadeiro Deus, o Deus que salva, nós precisamos aceitar como Ele é revelado nas Escrituras. Nós devemos de olhar para Cristo. Não o Cristo que o homem apresenta, não o Cristo que o mundo quer que venhamos engolir. Jesus, o Deus das Escrituras, é diferente de cada um de nós. Deus não pensa como nós pensamos. A verdade de Deus está acima das nossas considerações. Deus é outro e muito diferente e muito acima de nós. Olha aqui, um grande homem, Pilatos, ele manda açoitar Deus. As considerações, as conclusões de um homem para com Deus é isso. O conceito dele é esse. Se ele estivesse sendo orientado pelo Espírito Santo, com certeza a sua atitude seria diferente. E veja aqui, irmãos, que os açoitamentos romanos eram muito severos. 40 chibatadas. Essa dor, essa vergonha que Jesus passou, tudo isso Ele fez. Cristo se submeteu a isso por cada um de nós. E isso está registrado em Isaías 53, 5. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pilatos mandou açoitar o Senhor Jesus. Então, em Isaías 50, versículo 6, está escrito que Ele daria as costas aos que o feriam. Diz lá: as minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Outro texto também aqui em 1 Pedro. Cristo, Ele se entregava não aos homens, não estava fazendo a vontade de Pilatos, mas a vontade de Deus. Ele estava debaixo de uma justiça. Ele estava sendo julgado por Deus de forma justa. Ele estava sendo ali chicoteado. Ele estava sentindo dores, porque sobre ele estavam os nossos pecados. Veja aqui o que diz: o qual, quando o injuriavam, não injuriava. O que faziam com Jesus, ele não recebia aquilo simplesmente de uma forma que fosse pessoal, mas estava sobre ele o peso dos nossos pecados, e o pensamento dele estava no Senhor. O texto diz: e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele estava entregando a sua vida ao Pai, e tudo aquilo que estava acontecendo, apesar que estava vindo através do pecado de um homem, era a vontade de Deus. Veja que o versículo 24 diz: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fossem sarados. Porque Pilatos açoitou o Senhor Jesus? A intenção de Pilatos aqui era soltar Jesus, depois que ele açoitasse.
Ele imaginou que as chicotadas fossem o suficiente para acalmar a ira dos acusadores. De que a visão que eles tivessem das marcas dos chicotes no Senhor Jesus, do sangue espargido, derramado pelo seu corpo, da humilhação exposta e vergonhosa diante da multidão, que isso pudesse impressionar a multidão e os seus acusadores para, de forma consciente, eles dissessem: basta, já vimos o suficiente, solte o homem. É essa a intenção. Pilatos estava temendo, porque via naquele homem, não encontrava naquele homem nenhuma acusação. Então Pilatos queria fazer do seu jeito, da sua maneira. Mas ele manda bater em Jesus. É a maneira do homem. Mas os planos de Pilatos não deu certo. Apesar do seu pecado, dele fazer de uma forma errada, ainda assim, Deus, que é soberano, estava no controle do destino do seu filho, o Senhor Jesus. Isso porque os planos de Deus, eles não poderiam ser alterados, frustrados, mesmo que houvessem segundas intenções de intervenções humanas. O curso da vida do Senhor Jesus deveria seguir segundo a vontade de Deus. Isaías 53 nos revela que Deus agradou fazer o que fez. Todavia, o Senhor agradou moê-lo. Deus agradou moer ao Senhor Jesus. Ora, que pai é esse que se agrada em moer o próprio filho? Quem é Jesus? Jesus é o Pai. Nós, apesar de serem pessoas distintas, nós não podemos separá-los. Deus estava sacrificando a si mesmo por amor a mim e a você. Então, todavia, Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Eis-nos aqui, somos a posteridade de Jesus Cristo. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Na mão do Senhor Jesus. E prosperou. Eis aí a igreja militante, são séculos e séculos, que a obra de Deus na vida do seu Filho, no seu nascimento, em toda a sua extensão de sua vida, que culmina na cruz do Calvário, restaurou vidas e almas para o reino de Deus. Isso, não havia outro, somente o Senhor Jesus Cristo, ele poderia se submeter aos açoites por nós. Ninguém poderia estar no lugar de Jesus, porque precisaria ser um inocente. Jesus era o inocente. Aquele que peca deve morrer pelos seus próprios pecados. Se Cristo tivesse pecado, ele morreria pelos seus próprios pecados, mas ele era inocente. Ele morreu, mas ele não morreu pelos seus pecados, porque ele não o tinha. Morreu pelos nossos pecados. E Cristo ali ele é Deus. Ele suportou a ira do Pai. Jesus é o único capaz. Ele preencheu todos os quesitos que nenhum homem jamais poderia preencher. Jesus era um homem sem pecados. Todos nós, um dia morreremos, possivelmente. Mas todos morrem por causa do seu próprio pecado. A morte é uma consequência do pecado. Jesus morreu e ele se submeteu a essa consequência do pecado, por causa do pecado do seu povo, pois ele não tinha pecado. Ele fez isso para salvar o seu povo dos seus pecados, aos que creem. Isso é o Evangelho. Isso é as boas novas de salvação. Versículo 2. Depois que açoitou, então, os soldados teceram uma coroa de espinhos e o puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma capa de púrpura.
Então agora Pilatos entrega Jesus aos seus soldados. E o que eles fazem? Além de bater em Jesus, o ridicularizam. Jesus passa a ser para eles motivo de brincadeira. Pilatos tem Jesus como inocente. No entanto, ele tolera que os seus soldados, os seus servos, aqueles que estão ao seu comando, maltratem e menosprezem ao Senhor Jesus Cristo, expondo ele ao ridículo. Coloca ali uma coroa, mas de espinho. E uma capa qualquer. Jesus estava detido pela lei dos romanos. Pilatos deveria protegê-lo sob a lei. Jesus estava sob a custódia, ele deveria oferecer segurança a Jesus. Porém, a omissão do Senhor, de Pilatos faz com que ele concorde com toda essa zombaria dos seus servos, seus soldados. Ele entrega ele aos seus soldados para que o açoite, e eles ainda, inclusive, ridicularizam o Senhor Jesus com essas atitudes baixas. Ali eles estavam dizendo, um rei como esse que está sendo apresentado, julgavam ele ser adequado uma coroa como essa, de espinhos. E com um tecido qualquer ali, vermelho, para sinalizar uma realeza que por eles desprezível. Jesus está sofrendo. Enquanto eu e você estamos nas mãos de Deus, irmãos, nós estamos seguros. Enquanto nós estamos nas mãos do Senhor, nós estamos salvos. Enquanto nós estivermos nas mãos do Senhor, nós seremos as pessoas mais felizes da face da terra. Mas Deus, nas mãos dos homens, fazem a maior barbárie. Aqui nós estamos vendo Deus nas mãos dos homens. Deus nas mãos dos homens passa a ser um objeto de comédia, de indignidade. É terrível ver a natureza humana. Versículo 3, e chegando-se a ele diziam, salve rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Não para por aí. Estão saudando a Jesus. Mas como estão saudando a Jesus? Da maneira humana, com chocarrices, com conceitos humanos. Jamais a direção do Espírito Santo poderia conduzir uma pessoa a fazer esta barbárie. Que possa nós sermos conduzidos para o Espírito Santo, com o Espírito Santo, para que possamos saudar verdadeiramente o Senhor Jesus. Não tente fazer isso sozinho, porque nós vamos errar. Nós estaremos batendo na face de Cristo. E aqui nós vemos um erro de dupla ordem. Eles não acreditam no que fazem. Eles não estão dizendo salve rei dos judeus, porque eles acreditam que Jesus é rei. Isso é apenas uma brincadeira. De dupla ordem, porque além deles não acreditarem o que eles fazem, eles ainda violentam Jesus. É como violentar as Escrituras. Jesus, ele tem alta reputação, um homem de honra e de muita sabedoria. No entanto, ele está nas mãos dos homens insolentes. E eles aqui faz com que triunfem sobre Jesus Cristo, um homem, na desgraça que eles mesmos inventaram. Batiam no rosto do Senhor Jesus. Jesus foi entregue por quem? Pelos religiosos, daqueles que tinham de posses as Escrituras. Um homem, irmão, com a Bíblia na mão, sem o Espírito Santo, sem a revelação, ele vai fazer as piores barbáries. Um homem com as Escrituras, sem o Espírito Santo, sem a verdadeira revelação, ele vai cometer os piores pecados. Nós, de forma alguma, devemos desprezar a revelação da interpretação do Espírito Santo, que nos foi dado séculos após séculos, através de grandes homens de Deus, que estão aí para nos ajudar.
Quando os homens tentam tomar o lugar santo do Espírito de Deus, eles cometem erros. Nós precisamos nos submeter à revelação do Espírito Santo quanto ao que Ele inspirou no Santo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de Deus, precisamos dEle, senão nós vamos lidar de uma forma errada, errônea, violentar a própria Escritura. Jesus tem sido desprezado, a palavra de Deus tem sido adulterada entre os homens. Os homens têm tentado enfeitar a palavra de Deus. São homens perversos que fazem isso por seu bel prazer. Deus não precisa da ajuda dos homens. Nós não podemos inventar maneira de adorar a Deus, de servir a Deus. Nós não podemos tentar trazer uma interpretação humana das Sagradas Escrituras. Nós precisamos do Espírito Santo, porque o Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. Não é um livro qualquer. Ele não é interpretado por filosofias humanas, por conceitos e preceitos humanos, de maneira nenhuma. É isso que acontece. Desde o versículo 2, eles vestiram Jesus com a simulação de um manto, como uma veste real, com fingimento. Aquilo é um rei, mas é um rei de faz de conta. Jesus passa a ser para eles um produto. Não só um produto, mas um produto da fantasia da sua própria mente, de uma imaginação enlouquecida. Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe no rosto. O que é isso? Insanos. Assim como o Senhor Jesus Cristo aqui, ele é representado como um rei de brincadeira, de faz de conta, também o seu evangelho, a sua doutrina passa a ser de um interesse somente de brincadeira por muitos. Um evangelho de faz de conta. Aí, quando isso acontece, tudo que está na Bíblia, Deus, a alma, o pecado, o dever do crente, o céu, o inferno, são para essas pessoas como monstros mitológicos, como esse Jesus apresentado pelos homens, com uma coroa qualquer, com um tecido qualquer no seu corpo, saudando-o e batendo-o no rosto, fazendo isso, combinando com elementos diversos. É tudo menos Jesus, é tudo menos o Evangelho. Esse Jesus para ele, esse rei é um rei de mentirinha, é um rei com coroa e vestes falsas. E aí, essas pessoas que veem Deus dessa maneira, eles agem de acordo com o que definiram, com o que acreditam. No que acreditam? Em nada. São ateus. Para essas pessoas nécias, Deus não existe. Jamais fariam isso com o verdadeiro Deus, se tivesse consciente de que eles estavam diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Zombam ali, ridicularizam um rosto que para eles apenas simula a verdade, que não é a verdade. São incrédulos. Eles estão negando até mesmo o que está evidente. E conhecendo Deus, não glorificaram-o como Deus. E por que eles fizeram isso? E por que se fazem isso até hoje? Por que o mundo faz isso com Cristo? Por que o mundo faz isso com isso? Quem é o culpado de tudo isso? E muitas vezes o culpado disso são os religiosos, como foram aqui. As falsas igrejas que pregam um Cristo fora das Escrituras. É um Cristo qualquer. É um Cristo qualquer. Não é o verdadeiro Jesus. Não é o verdadeiro Deus. É um Cristo fora das Escrituras. Muitos apresentam um Jesus de prosperidade terrena. Um Jesus, essas pessoas que apresentam esse falso Jesus, eles enganam o povo com a falsa fé deles mesmos. Não é um Jesus verdadeiro, porque um falso Jesus não é o autor da fé e consumador, é uma fé falsa. Então são facilmente ludibriados. E quando as igrejas fazem isso, o mundo está de olho. E vê que essas falsas igrejas
têm um Jesus que não passa de uma farsa. Porque nem eles mesmos acreditam no que pregam. E o mundo não é bobo, eles observam isso e dizem: esse povo está sendo enganado. Porque não há verdade nesses líderes, nesses religiosos, que entregam o Senhor Jesus, saudam o Senhor Jesus de uma forma ridícula, menosprezam a deidade e a realeza do Senhor Jesus Cristo, inventam um Deus fraco, enfrentam um Jesus fraco, um Deus que não consegue fazer nada, um Deus que depende do homem, um Deus que depende da criatura até para decidir por salvação. Muitos dizem assim: você precisa ser salvo, mas depende de você. Onde está isso na Bíblia? Você acha que Deus depende do homem para salvá-lo? Ele não é um Deus que depende do homem. Deus não depende do homem. Ao contrário, é o homem que depende de Deus. Quando nós dizemos que Deus depende de mim para ser salvo, eu aceito de boa. Mas quando eu digo que eu dependo de Deus para ser salvo, aí eu fico confuso. Eu acho que eu decido correto, mas eu acho que Deus não decide. Eu acho que eu escolho as coisas certas, mas eu acho que o que Deus escolhe é injusto. Está invertido, irmãos. Deus é certo, eu sou errado. Ele é justo, eu sou injusto. Ele é santo, eu não sou santo. Ele é Deus, eu sou criatura. Ele sabe o que faz, eu não sei o que faço. Por isso é fácil compreender um Deus que depende de nós. Mas é impossível entender que nós dependemos de Deus, porque nós somos invertidos, deturpados, alterados. Por isso é difícil entender que eu dependo de Deus. A não ser que você já esteja sido convencido disso. Mas naturalmente, não estou te condenando, não estou te acusando. Eu estou dizendo que naturalmente o homem não entende isso. Depender de Deus. Eu ser salvo, eu dependo de Deus? Não. Deus tem que depender de mim. Eu que decido. Eu que aceito Ele. Se eu aceitar Ele, Ele vai ter que me aceitar. É uma coisa invertida. E colocam isso na cabeça de muitos crentes, irmãos, e depois não sai mais. Não sai, porque aprenderam errado. Criticam as decisões e as escolhas de Deus nas Escrituras e acusam Deus de injusto. E é nisso que dá. Os falsos crentes estão expondo o rosto de Cristo e batendo na face dele. Porque estão apresentando um Cristo que é manipulado pelos homens. Estão apresentando um Deus que os homens decidem se querem ou se não querem, como ele deve ser, como ele deve vestir, qual é a sua coroa. Devemos oferecer a nossa outra face, irmãos, para defender a razão da nossa fé. Isso é ser manso e humilde de coração. Nós não temos razões para defender os nossos conceitos, mas nós temos razão para defender a verdade que é as Escrituras. E muitos não defendem porque têm vergonha de dizer que acreditam naquilo que contraria os seus próprios conceitos. Quando você diz a verdade, as pessoas dizem assim: mas isso vai contra os seus próprios conceitos? Não vai contra a sua mente, a sua ideia? Sim, muitos desistem, porque querem continuar nos seus conceitos, nos seus preceitos, nas suas ideias. Mas a palavra de Deus contraria o que pensamos. É isso que nos salva. Nós temos que entrar na mente de Deus, entender na visão de Deus, nos óculos de Deus, na visão de Deus. Não é a nossa cosmovisão, é a do Senhor. Porque senão vamos fazer isso, bater no rosto do Senhor Jesus Cristo. Vemos quanto o Senhor Jesus Cristo suportou sofrimentos por nós. Porque Ele suportou, irmãos? A mente de Cristo era grandiosa. A mente de Cristo é generosa. E Ele pode suportar a vergonha. Porque Ele não é regido pela dor da sua pele, daquilo que está ao seu exterior. Que Deus, que Cristo possa nos dar a sua mente, que possamos ter a mente de Cristo, uma mente grandiosa, uma mente generosa como a dele,
para que possamos, como Jesus, suportar além da vergonha, suportar os sofrimentos e as afrontas. Jesus estava suportando ali, porque ele não estava vivendo a situação no momento. Apesar de não ignorar os seus sofrimentos, mas ele vencia ali, e como um cordeiro mudo, calado, sofria. Não foi fácil para Jesus, foi um trabalho árduo. Jesus sentiu muita dor, ele teve perda, ele foi reprovado pelos próprios seus compatriotas. Tudo isso o Santo Cristo se submeteu por cada um de nós. Jesus deixou ali um exemplo de satisfação, um exemplo de coragem, de serenidade. Ele mostra-se, vê nele um homem que tem paz de espírito. E aquela não era uma boa hora para apresentar o equilíbrio. Mas Jesus permaneceu sereno. Jesus passou tudo isso sobre as maiores dificuldades que nós podemos encontrar no caminho do dever. E ele fez tudo isso, passou por tudo isso, sem reclamar. Havia uma coisa que o motivava, o amor que ele tinha por mim e por cada um de nós. Ele fez isso porque ele é bom, por conta da sua bondade. E ele fez isso alegremente, de forma voluntária, por minha e por sua salvação. Jesus se entregou voluntariamente. Isso agradava o Pai. E de tabela nos salvava, nos levava para si. Por isso, irmãos, o que nós aprendemos ao olhar para o sofrimento de Jesus aqui? Os que não suportam os desprezos dos irmãos da igreja, irmãos, eles estão colocando o seu sofrimento acima dos sofrimentos de Cristo. E acontece. Há muitos na nossa igreja que desprezam outros irmãos. Essas pessoas que são vítimas, elas precisam se conter, porque senão elas vão estar colocando o seu sofrimento acima dos sofrimentos de Cristo. Mas a palavra de Deus é como uma espada, irmãos, que corta dos dois lados. Há essas pessoas aqui que muitas vezes afrontam os nossos próprios irmãos, porque não tolera o sofrimento e as dificuldades de outras pessoas. Essas pessoas estão fazendo exatamente o que Pilatos fez ao Senhor Jesus, expondo esses irmãos, os fracos, para que batam no rosto de Cristo. Eu posso ser um indivíduo usado pelo próprio inimigo para fazer que o meu irmão culpe a Deus, porque eu afronto, desprezo o irmão que está em sofrimento e em dificuldade, não estendo a mão, não ajudo, não dou um sorriso sequer. Pergunte para você, se existe alguma dessas pessoas que estão aqui, que está na sua oração. Se ela não estiver, esta palavra é para você. Pense na pessoa que mais te incomoda. Ela está na sua oração? Que nós, irmãos, que somos um empecilho para o próximo, nós estamos desconsiderando Cristo por causa das pessoas. Tanto aquele que ofende quanto aquele que é ofendido e não consegue suportar como Cristo suportou, ambos terão que prestar conta diante de Deus. Não importa quem somos ou o que fazemos. O problema dos dois é o mesmo. É o mesmo, irmãos. Alvo do inimigo. Aquele que não tolera o próximo se faz superior a Cristo e se considera mais digno do que Jesus, que tolerou essas pessoas que o afrontavam.
Ele tolerou essas pessoas. Pai, perdoa porque não sabe o que faz. E aquele que desconsidera o corpo de Cristo por causa dos membros que lhe causa dor, se faz superior a Cristo também, porque se considera mais digno do que Jesus que tolerou esses membros. Então, irmãos, não tem saída para ninguém, para nenhum de nós. Nós estamos errados. Precisamos converter-nos, olhar para o Senhor Jesus, que Ele nos ajude. Nós vemos em Cristo aqui o seu amor enaltecido exatamente por essa atitude. Ele poderia tomar uma atitude, ele poderia se levantar, ele poderia revidar, mas ele não fez. Jesus não apenas morreu por nós, mas ele morreu a morte de um desprezível ser humano. Olha a situação do Senhor Jesus, a humilhação que ele passou, suportou dor. Não somente dores na sua morte, mas ele começa a sentir dores desde o seu nascimento, perseguição, rejeição. Essas dores anteriores acrescentam ainda mais o sofrimento do Senhor Jesus. Aqui ele não tinha morrido, mas já havia recebido um tapa na cara. Ele já havia se submetido a essa coroa de espinho. Ele estava envergonhado por aquela situação. Ele é desprezado. Ele é excluído. Jesus está sofrendo a humilhação que Cristo se submeteu, suportando os espinhos na cabeça. E essas bofetadas, tudo isso Jesus passou para nos ensinar. E não porque Jesus merecia. Diferente do efeito causado em Cristo, o santo, inocente, sem pecado, em nós, o tapa em nossa cara, por sermos pecadores, causa um outro efeito. E ela é necessária para que não nos exaltemos. Paulo ora por 3 vezes, porque o inimigo esbofeteava na sua cara. Por 3 vezes ele pediu e o Senhor não tirou, para que ele não se exaltasse. Nada acontece na nossa vida. Tudo tem um propósito, irmãos. Se o Cristo homem aqui, sujeito às mesmas paixões que nós, suportou a humilhação que não merecia, Jesus não merecia isso. E se Ele é o nosso mestre, porque muitos de nós que merecemos, não suportamos as humilhações que são pequenas diante dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Nós não somos melhores do que Jesus. E Ele aqui não está apresentando a sua deidade, Ele é um ser humano, com as mesmas paixões. Jesus chorou. Veja o que diz em 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não importa de quem vem, irmãos, o sofrimento. Pode vir até do diabo. Mas se Deus está conduzindo nossa vida dessa forma, é para algum propósito. Mesmo que Deus esteja usando o diabo. Porque muitas vezes Deus levanta um que é considerado irmão, que é como um diabo, para nos afrontar, para nos desanimar, para minar a nossa fé. Mesmo que seja um diabo, que seja Satanás. Se Deus estiver conduzindo nossas vidas, ore a Deus, clame a Ele, para que tire esse espinho. Mas se o Senhor não tirar, amém. Que seja feita a vontade do Senhor. De repente você pode até reclamar que ninguém reconhece o seu trabalho. Que você é ridicularizado por fazer o bem às vezes. Saiba que o Senhor Jesus Cristo também foi ridicularizado. A diferença é que Jesus só fazia o bem e em todo o tempo. Devemos nos alegrar e glorificar ao Senhor, meus, a Deus, porque nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. Não tente eliminar isso da sua vida, porque é uma honra sermos participantes dos sofrimentos de Cristo. Devemos suportar essas honras fingidas dos homens do mundo, que muitas vezes vêm com uma máscara de religioso, mas não são. Ficam na casa de Deus por tanto tempo e depois vão para o inferno, só atrapalhando
Mas Deus diz que não arrancará o joio, porque o trigo pode vir junto. E nós vamos ter que conviver, irmãos. Mas não perca a fé. Não perca a salvação por conta de pessoas. Olha aí. Salve, Rei dos Judeus. Quem está saudando Jesus? São esses que realmente consideram Cristo como Deus, o Senhor, o Filho de Deus? Não. Um dia nós seremos recompensados com honras verdadeiras, irmãos, se nós suportarmos pacientemente a afronta por amor ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 4. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: vejam, eu o estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilato: eis o homem. Jesus aparece todo arrebentado. Após Pilatos ter maltratado o prisioneiro, Pilato, nesta hora, espera que os acusadores estivessem satisfeitos, desistissem do processo em ver aquela figura de sofrimento. O que Pilatos diz aqui no versículo 4, ele já havia dito em João 18:38, nenhum crime acho nesse homem. Com isso, Pilatos se condena com suas próprias palavras, porque ele acabara de açoitar o inocente no seu entender. Pilatos tenta fazer as coisas do seu jeito para tentar amenizar a culpa da sua consciência, porque ele estava consciente que estava fazendo errado, porque ele estava concordando em culpar um inocente que ele mesmo considerava. E as coisas aí ficam piores para Pilatos. Além dele ter maltratado injustamente o prisioneiro, agora ele estava sendo pressionado a continuar a fazer o que ele começou, injustiça. Ele começou com injustiça, e o povo vai continuar instigando a fazer injustiça. Isso acontece nos dias de hoje, irmãos. O mundo tenta destruir as verdades das Escrituras, tentando enfraquecê-las, destruindo, maltratando, ridicularizando, diz assim: eis aí o homem, eis o rei de vocês, eis o Jesus de vocês, eis o evangelho de vocês. E o mundo faz isso com o intuito de fazer com que as pessoas desistam da verdade, desistam de Deus, desistam do Senhor Jesus Cristo, e ridicularizam o Senhor Jesus diante de todos, e apresentam um Cristo que para eles está vencido, que para eles estão derrotados. Eis o homem. Simplesmente, eis o homem. Olhando para isso, irmãos, com qual Jesus nós vamos ficar? Qual Jesus? Com qual Jesus você vai ficar? Com aquele que o mundo apresenta? Ou com aquele que a Bíblia nos revela? Qual é o nosso Jesus? Será que o nosso Jesus é o escravo do mundo? É o escravo dos homens? Será que o nosso Jesus é aquele que os homens batem? É aqueles que os homens coroam? É aqueles que os homens saudam? Será que o nosso Jesus é aquele que está para atender os caprichos dos homens? Ou será que o nosso Jesus é o Filho de Deus, que veio numa missão celestial, salvar o seu povo dos pecados deles? Que esse seja o nosso Jesus. E para isso, se você quer o Jesus verdadeiro, ele precisa ser aquele que nos é apresentado pelo Espírito Santo na revelação das Escrituras. É a Bíblia. Não pode ser por outro caminho. É este o caminho. As Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo nos revele além daquilo que possamos enxergarmos. Que nesse Jesus sofredor existe um rei que está revelado na palavra de Deus. O mundo jamais verá o Cristo de Deus. Eles verão um Cristo desse jeito, menosprezado, ridicularizado, eis o homem. O mundo jamais poderá conhecer o verdadeiro Cristo de Deus.
Porque a inspiração do Espírito Santo, ela está selada. E ninguém pode compreender. Dependemos de Deus. E ela está nas Escrituras. E só é revelada àqueles que creem. Somente aqueles que creem. O mundo apresenta um Jesus assim. Eis o homem. Quando vemos aqui, nesse versículo, eis o homem, nós contemplamos um Cristo que sofreu por seu povo, padecendo de forma pública. Está ali registrado em Hebreus 13. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, quer dizer, levando a sua vergonha, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Com marcas de vergonha, Jesus estava ali diante da multidão. Ele é apresentado diante da multidão e dos seus acusadores, como se fosse um espetáculo. Ele recebe vaias. Jesus está mal vestido, ensanguentado, com sua fronte ferida. Jesus se manteve firme, como diz o versículo 14 de Hebreus, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Sua mente grandiosa estava além do sofrimento daquele momento. Apesar de ele passar por aquilo, mas ele recebia forças porque ele entendia que ele precisaria passar por aquilo porque era a vontade de Deus. Que possamos fazer como o Senhor Jesus, que possamos sair dispostos a fazer como o Senhor, o nosso Mestre, fez, enfrentar a vergonha e o desprezo, se preciso for. Exatamente porque nós buscamos uma cidade que não é daqui, é uma cidade que está nas mãos do Senhor. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Nessa aparição aqui, Cristo, que estava na sala, após ele apanhar, ser chicoteado, e Pilatos apresenta um rei sem trono. Apresenta ali um rei que não merece mais nenhuma suspeita de ser rei. Ele fez tudo aquilo para descaracterizar a sua identidade. Como se ele dissesse: olha aqui, vocês estão com medo desse homem? Você acha mesmo que ele pode apresentar alguma ameaça a César? Nem mesmo a religião de vocês, ele não pode apresentar ameaça. Percebe que vocês estão acusando um mero homem que não pode nem mesmo sequer defender-se? É esse o intuito de Pilatos. Mostrar que aquele homem não ia fazer diferença nenhuma, nem para Roma, para César, nem mesmo para as religiões deles. Porém, com essa insanidade dos judeus, eles tomam uma decisão diferenciada. É como se Pilatos estivesse dizendo para eles: parem com essa insanidade de vocês, judeus. Está resolvido, volte para suas casas. Eis aí o homem. Está feito o que precisava ser feito. Mas olha lá, versículo 6, e finalizamos por aqui. Ao vê-lo, o chefe dos sacerdotes e os guardas gritaram: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. O ser humano não vai mudar de rumo, irmãos. O ser humano não se converterá. O ser humano não desistirá de suas intenções malignas. Porque os homens são convencidos de si mesmos. Os homens estão presos em seus próprios pecados e delitos. A vida dos homens faz sentido para eles, porque eles querem ir à busca do prazer a todo e qualquer custo. É o que faz sentido para eles. Muitos se enganam achando que o homem vai evoluir e aprender com os erros do passado. Não vai, irmãos. O homem não vai evoluir e aprender. Nós temos visto
Aqui a cada dia nós vemos na prática que o homem cresce mais e mais em suas maldades. Mais e mais. O homem é mais terrível hoje do que há séculos atrás. A depravação total do ser humano, irmãos, ela revela que não há uma vontade sequer ajuizada para decidir o bem. Não há. A Bíblia nos diz em João 8,36, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o Filho que liberta. O homem não se liberta. Pilatos está fazendo uma religião ali, um conceito, tentando mudar a cabeça das pessoas, mas não vai ser mudado. Eles dizem, eles acrescentam ainda mais a sua malignidade, crucifica-o. Ao invés de eles ficarem tranquilos aqui, irmãos, veja aí no versículo 6, eles ficam ainda mais furiosos. Os principais sacerdotes que lideravam a multidão do povo instigavam inclusive os seus seguidores a gritar, crucifica-o, 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 e fez-se um grande coral contra Deus. O que temos visto, irmãos, é que nem mesmo o mundo é tão cruel do que muitos que se denominam crentes. Muitos daqueles que se denominam religiosos são piores do que o próprio mundo. Não estou defendendo o mundo, longe disso. Mas muitos que estão nas religiões se escondem atrás da sua religião para que não apareçam os seus pecados. Mas de Deus, ninguém se esconde. Que Deus nos ajude, irmãos, a proclamar o Evangelho, ensinando e advertindo a todas as pessoas a pararem com essa insanidade de gritar, crucifica-o, crucifica-o. Isso é insano, irmãos. Nós estamos do lado de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus é o nosso Pai. Mas que o Espírito Santo, irmãos, nos direcione a clamar por Cristo, a render-se ao seu senhorio e a gritar, viva o Rei, coroai-o, viva o Rei, coroai-o. Que Deus nos ajude, irmãos. Como filhos de Deus, que sejamos vigorosos e zelosos na promoção do seu nome, no nome do Senhor Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e nós vamos anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Na cruz, Jesus venceu, Jesus ressuscitou, voltou para a glória, e um dia voltará para nos buscar. Amém. Quero chamar aqui o Bruno e a Gislaine. Vamos orar, irmãos, por esses elementos, consagrá-los para este momento. Coloque-se de pé, irmãos, por favor. Você que está em comunhão com a igreja, com o Senhor, você que é batizado nas águas. Este momento íntimo é para a igreja de Jesus Cristo, que fomos inseridos no corpo de Cristo, através da nossa profissão de fé. Ó Deus, obrigado, Senhor, por este momento. Consagramos esses elementos, suco de uva e o pão, que representam o teu corpo e o teu sangue, que são alimento para nossas almas, que traz saúde para nós. Pois a tua palavra nos diz, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por isso, ó Pai, fazemos isso, não somente de uma forma simbólica, apesar de ser um símbolo, mas é algo real, verdadeiro para nossas almas. Obrigado, Senhor. Te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém. Por favor, os irmãos podem se assentar. Pode distribuir-nos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear,
Tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Essa é a nossa Páscoa, irmãos, a Santa Ceia do Senhor. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário foi para remir os nossos pecados. Expiou os nossos pecados. Nós somos salvos. Creia nisso. Que possamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Tome posse já da sua vida, a vida eterna. Viva a eternidade a partir de agora. Porque jamais morreremos, apesar de nós deixarmos esta casa, esta cabana, esta barraca, esta habitação temporária. Nós já temos a vida eterna, nossa alma está segura nas mãos do Senhor. Nós já podemos cantar. Nós já podemos viver, apesar do nosso passado e do que fazemos, o que fizemos. O Senhor, Ele está para mudar e moldar a nossa vida, substituir o nosso coração, transformar a nossa mente. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia, irmãos. Jesus disse que a obra de Deus é crer no Filho de Deus, no Cristo, em Jesus Cristo, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Este é o símbolo do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. O corpo de Cristo, no qual fomos inseridos. Somos parte do corpo de Cristo, somos a igreja do Senhor Jesus. Ele nos inseriu no seu corpo precioso, para a glória do seu santo e precioso nome. Somos a igreja de Jesus, para que Deus seja glorificado. Por amor a Ele, Ele fez isso por nós. Por amor a Ele mesmo, porque confiou a nós a imagem e semelhança e nós a manchamos. Mas para purificar a sua imagem e semelhança, Ele enviou o seu Filho. Mas o amor que Deus tem a si próprio é muito maior do que o amor que Deus tem a nós. Não se sinta menosprezado por isso, em saber que você é menos do que Deus.
Deus sempre será mais. Vamos participar, irmãos. Jesus disse e revela a Paulo, e ele escreve: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Em tua memória, ó Jesus Cristo, nós participamos do teu corpo. Ó Pai, grande é o privilégio de podermos ser inseridos no corpo do teu Filho, de sermos parte da humanidade de Cristo. O Senhor deixou duas ordenanças de todas as festas, duas ordenanças: o batismo nas águas e esse sacramento, a Santa Ceia, para que tivéssemos comunhão. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Obrigado, Deus, por este pacto que nos uniu a Ti. Durma em paz, irmãos. Vá para a sua casa e descanse. Você só não tem a paz de Deus, mas você tem inclusive a paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, Ele nos fez amigos de Deus. O nosso maior amigo é o Criador. E Ele não fez isso de forma arbitrária, deliberadamente. Alguém teve que morrer para que isso fosse verdadeiro. Sabe qual é a minha e a sua garantia? É o Espírito Santo. Ele é a garantia. Jesus enviou o Espírito Santo para que nós tivéssemos a garantia. Essa é a garantia de que somos salvos. Jesus enviou-nos o Espírito Santo, rogou ao Pai. E agora nós temos a garantia. A garantia é o Espírito Santo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, por isso nossa fé não é vã. Deus abençoe. Amém. Tem mais um minuto? Quero convidar o coral para vir à frente. E os irmãos que vieram preparados, pode contribuir com seus dízimos e oferta.
cortina se abriu, o drama revelou-se, a plateia de anjos em total comoção, o censo, a manjedoura, viajantes cansados, o palco já pronto ficou. Com suas asas dobradas, os anjos adoravam, Deus sussurrou. Jesus tirou a coroa, desceu do seu trono, disse: Pai, faze como tu queres. Hora virá, o unigênito de Deus nascer como a luz destronando a aflição. Foi das ruas lá do céu para o estábulo em Belém, onde a estrela iluminou o bebê. Disse Deus a Gabriel com muita alegria: toque as trombetas, as trompas e as cordas. Conte aos sábios, aos pastores e a todos que ouvirem, devem todos os anjos louvar. Encha o céu com suas vozes e cante. Cante, cante ao Senhor, louve ao Rei. Vamos cantar. Cante, cante louvor, adore ao Senhor. Cristo alegria, cante, cante. Louve ao Rei. Vamos cantar. Cante louvor, adore ao Senhor. Cristo alegria, cante. Louve ao Rei. Louva ao alcançou toda a tribo e nação, para todos Vamos agradecermos. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje, amanhã e sempre. Todo o povo pode dizer amém? Amém, irmãos. Deus abençoe.